Fala, galera! E aí, tudo beleza? Bom, hoje o nosso entrevistado aqui é o Lucas. Trabalhei com ele por um bom tempo, trocamos várias ideias ali no café e eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo de hoje. Lucas, pode se apresentar aí, cara, fica à vontade, tá contigo. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito prazer. Meu nome é Lucas. Eu trabalho na Zup Innovation, uma empresa do Banco Itaú. É, bom, é, falando sobre mim um pouquinho, eu sou um cara aí que trabalhou durante 20 anos aí já em tecnologia e também um dos hobbies que eu tenho, que eu até brinco, eu falo, eu tenho 20 anos de TI e 20 anos de jiu-jitsu, que é algo que eu pratico desde cedo Da hora. e enfim, é algo que eu voltei a praticar agora, recentemente, fiquei afastado em função da pandemia, Bom pra mas, aliviar o estresse do dia a dia, né, cara? pois é, tava sentindo muita falta, cara. Eu vou falar que meu emocional melhorou muito depois que eu pude voltar, Sim, né? com Agora com um certeza, pouco mais de segurança, com né? certeza. Cara, então vamos lá. Você falou aí que já trabalha há 20 anos, né, na área de TI aí. E hoje, qual que é a sua função hoje, assim, na empresa, assim? Aham. Bom, eu sou tech lead, né? O tech lead, diferentemente de tech leads de outras empresas, na Zup a gente tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento ajudar a galera a montar o plano de desenvolvimento deles. Sim. Mas a gente também é mão na massa, né? Ah, escreve código Então, também. sim, tem que reservar esse período e, inclusive, está se atualizando porque você é uma referência técnica também. Pro Você não time, é né? só gestão, Sim, e é algo que eu prezo muito, né? Continuar na área técnica, né? Eu gosto sim. de fazer a parte de gestão também, mas acho importantíssimo a gente se manter atualizado. Show. Cara, e hoje, assim, qual que é a principal tecnologia hoje, assim, para desenvolvimento que você usa lá para codar hoje? Bom, sem dúvida, meu perfil, eu venho de uma linha toda Microsoft, né? Sim. Então eu trabalho com .NET, mas hoje eu tenho tido a minha primeira experiência mais profunda com a AWS, né? Eu sou especialista em Azure também, Sim. mas está sendo interessante fazer essa transição. Eu utilizo muito do meu conhecimento em Azure para entender o que eu devo utilizar na AWS, A né? equivalência ali, vamos dizer assim, né? Isso, inclusive tem um site bem interessante que vocês podem procurar, que tem os serviços correspondentes, Isso é né? legal. É muito interessante. Mas basicamente hoje a gente está trabalhando com .NET Core 3.1 Legal. e C Sharp. ah, mas assim, cara, vira e mexe tem a necessidade de você cogitar ou trabalhar com um pouquinho de Python, um pouquinho de Node, Sim. né? Que eu acho que faz parte aí dos desafios. E Angular também, Ah, isso que né? eu ia Que é perguntar, TypeScript. front-end, né? Se vocês, Pois é. como que vocês fazem É, front-end? na verdade, não tenho experiência com front-end, nem não gosto. Já trabalhei um pouquinho, mas esse ano eu tive a necessidade de ajudar a mudar para uma arquitetura, um monolito em front-end, e aí eu tive essa atribuição, né, de migrar para uma arquitetura de micro front-ends, né? Sim, E foi a primeira experiência real com o Angular. Já fui migrando para uma arquitetura nova, né? legal. Mas foi de muito aprendizado e hoje me ajuda, porque no meu time, nos projetos onde eu atuo, a gente tem front também e a gente tem trabalhado com Angular, né? Top. Cara, e você comentou aí do C Sharp, né? Tem alguma outra linguagem que você trabalhou antes aí na sua carreira antes de trabalhar com .NET aí? Eu comecei com Delphi, tá? Eu Delphi também. 3, Pascal, Object Pascal, né? E aí eu fui com o Delphi, cara, até a versão 2006 dele, que já era com .NET, Sim, né? Eu já peguei o .NET 1, o .NET Framework, né? sim, Mas aí naquele momento eu comecei a entender, falei, pô, eu já estou programando em C Sharp aqui dentro, já não era, né, Object sim. Pascal ali. E eu comecei a olhar o Visual Studio sempre na frente, né? E aí eu falei, pô, vou migrar. E eu migrei, né? Mas eu cheguei até a escrever artigos para aquela revista Clube Delphi, ela tinha uma seção de PHP, Sim. eu escrevia em PHP, depois trabalhei muito com JavaScript, usando o Knockout.js em um determinado período, criando web parts dentro do SharePoint, É, você já né? surfou várias tecnologias aí, né, cara? Sim.
trabalhei um pouquinho, tive uma experiência como tech lead, onde eu tinha Java, tinha Swift, eu tinha que pôr a mão em tudo também. Sim, Acho que, assim, cara, é importante a gente tá aberto a mexer com coisas novas. sim. Não ficar, tipo, só repetindo o que alguém fala ali, né? Tentar experimentar, ver se você curte usar aquilo ou não, né? Ao invés de só fazer um pré-julgamento ali, né? Com certeza, eu acho que é, é lógico, hoje em dia eu já tenho algumas coisas em mente que eu olho e falo assim, putz, cara, não faz sentido a gente Sim, mudar. Poxa, a Node seria melhor para essa situação, eu falo, ok, mas o time está preparado para escrever o código com a mesma qualidade que ele escreve sim, em C Sharp? sim, Ou existe alguém que pode servir de referência técnica para a gente trabalhar com o Node? sim. Ah, Aí já com a porque sua função de analisar os riscos ali da equipe pensando no projeto, né? Assim, né? sim, sim. Mas eu já trabalhei, inclusive, quando a gente trabalhava junto, eu estava numa outra squad, a gente criou serviços, dois serviços em Node e as outras APIs foram todas em .NET Core, Sim, né? Era o mesmo projeto, mas fazia sentido usar o Node ali, sim. né? Então a É, gente se experimentou. legal, show. Cara, e assim, agora entra numa parte assim da entrevista que é o pessoal entender um pouco do seu dia a dia, assim, né? Então, como que você faz projetos hoje, assim? Você lida com o seu cliente final diretamente, então você vai lá e faz um levantamento de requisitos para entender o que você vai desenvolver, ou você tem a figura de um PO que vai lá, entende os requisitos, escreve as histórias e você só participa ali das cerimônias de planning, enfim, como que é assim? A gente sabe que tem esses mundos aí, esses diversos mundos, né? Às vezes você faz o projeto de ponta a ponta, às vezes você já tem uma equipe maior ali. No seu dia a dia hoje, assim, o que que você experimenta, assim? Eu acho que é um meio termo entre esses dois mundos que você citou. Eu já não faço mais como há 10 anos atrás eu fazia a análise, especificação, tudo, Sim. mas também eu tenho ou um Product Manager ou um PO mesmo, Product Owner, Aham. que ele traz o processo e o contexto macro, né? E ele caso ele não saiba responder, ele envolve, né, os domain experts para tirar as dúvidas, Sim. porque isso é uma coisa que eu entendo que tem que ser, e eu falo isso para o meu time, eu falo, a gente tem que ser especialista do negócio que a gente está fazendo, a gente tem que respirar, a gente tem que saber, Sim. a gente tem que conseguir pegar o máximo de informação possível para que a gente possa entregar uma solução legal. Exatamente. É, então, muitas vezes é necessário você trazer alguém de negócio. Na maior parte das vezes, sinceramente, os POs, os Product Managers, têm conseguido atender, tá? Mas, ainda mais olhando por uma abordagem que é a que eu gosto muito, que é o Domain Driven Design, Sim. o negócio tem que ter condições de ler o nosso código. O nosso código tem que ter semântica suficiente para que ele possa lê-lo e entender. É, até Se tem uma coisa legal, né? É complexidade cognitiva, né? Se o seu código tiver com uma complexidade cognitiva muito alta, se você mostrar para o cliente, ele vai olhar assim, tipo, o que que é isso, né? E assim, tem também do Clean Code, né, que fala, se você está escrevendo muito comentário, Sim. cara, sinal que Tá o código não difícil de entender, tá né? difícil de entender, né? Sim. Então, assim, porque uma vez que a gente está numa squad, uma equipe multidisciplinar, a gente tem as pessoas de negócio, a gente tem o pessoal que faz a infra, mesmo que seja uma infra na nuvem, ou Sim. nós mesmo de engenharia fazemos, é, a gente tem o pessoal de qualidade, ou nós garantimos a qualidade, que é o perfil que eu gosto mais. Sim. Apesar de hoje eu ter QA no meu time, eu já vivi em outros cenários onde a gente não tinha QA. Responsabilidade ponta a E ponta, né, ok, meu cara? Muitas ponta a vezes, ponta. né? E eu acho que tem que ser assim. Sim. Eu tenho um ponto que é até meio polêmico. Eu É não, meio. Vai pra parte da filosofia da coisa, né? se você pegar o Lean, a metodologia Lean, preza em entregar com qualidade. Você acaba, quando você tem o que refazer algo que o QA pegou, o PO tá pagando duas vezes. Sim, Entendeu? O stakeholder tá pagando o trabalho duas vezes, sabe? sim, Pô, pagou para fazer, você fez errado e agora tem que fazer. Então, assim, é responsabilidade do desenvolvedor entregar com qualidade, sim, tá? Então, assim, qual que é o cenário hoje? Eles trazem o processo,
Os engenheiros discutem, a gente faz os refinamentos, tá? E a gente estrutura backlog junto com o PO. Eu já trabalhei em outros locais que era a responsabilidade, o backlog era do time, não era do PO. Sim, Ele só priorizava, entendi. tá? É muito mais legal até. Nós tínhamos que escrever a história do jeito que precisava ser escrita, Sim, para a gente entender. E aí nos refinamentos a gente vota, tá? Story points. Para que chegue na planning, a planning seja mais rápida. Planning praticamente o PO organiza, a gente já tem uma média de pontuação que o time consegue entregar, sim, ele prioriza e aí cada um vai puxando, sabe? sim. Então são plannings mais Eu curtas. vejo assim, sempre quando eu converso com alguém, a pessoa me conta uma história, assim, eu vejo algumas nuances, eu vejo algumas coisas que se repetem, mas igual agora que você comentou, né? Vocês têm uma planning mais rápida porque vocês atuam ali nos bastidores primeiro, para que essa planning possa ser mais rápida, né? Já tem cenários Sim. que a gente vê, assim, eu mesmo já passei por isso, que você vai pra planning e, cara, aí a planning, tipo, dura 5, 6 horas, entendeu? Porque Aham. esse trabalho dos bastidores aí não foi tão assim no detalhe, né? Então acaba que muitos detalhes ficam ali pro dia da planning mesmo. E eu acho que o refinamento, né, hoje onde eu atuo, meio que alguém define uma agenda fixa. No meu antigo emprego, o time de engenharia tinha a responsabilidade de organizar as agendas necessárias. Tipo, eu falava, galera, então, preciso de outra agenda aqui que tem esses pontos, a gente precisa discutir junto, Sim, né? E então, isso era muito mais legal porque te preparava muito mais para enxergar ponta a ponta. Hoje eu me vejo um profissional que tem condições de conduzir projetos complexos, sim. porque eu tive essa responsabilidade no momento que eu estava como dev, Acho que pro né? pessoal foi bastante informação, né? A gente entrou Foi. bastante na parte de DevOps aqui, tudo, planejamento e tudo. Mas é legal para vocês terem uma ideia, assim, tem muitas formas de você trabalhar. Então, em resumo, assim, é muito comum, dependendo do tamanho da empresa, assim, você ter cenários que você vai conduzir o projeto ponto a ponto. Você vai conversar com o cliente, vai escrever ali os requisitos que ele está te passando, vai desenvolver, vai homologar com ele e vai entregar. Já tem um cenário que é Uhum. esse que a gente discutiu aqui, que envolve toda uma equipe, tem uma série de pessoas. Cada pessoa tem uma responsabilidade, né, Lucas? E aí Sim, a comunicação tem que ser bem legal ali entre essas pessoas, para que também não tenha nenhuma surpresa ali na entrega, né? sim. Porque a comunicação, cara, ela é tudo dentro das equipes, né? Sim, Uma equipe, ela só vai fluir bem se a comunicação estiver bem alinhada. sim, E aí, por exemplo, a linguagem ubíqua do DDD, ela alinha esta comunicação. Você utiliza os termos de negócio e esses termos têm que ser refletidos no código, tá? eu brinco com o cliente isso, cara. Eu falo assim, meu, a gente tem que falar a mesma língua. Na última reunião você Sim, falou essa palavra. Agora você tá se referindo à mesma coisa usando outra de palavra. Aí outro. ele fala, não, mas é que tanto faz, a gente usa uma ou outra. Fala, não, tanto faz não, vamos escolher uma e a gente daqui pra frente vai falar só ela. Porque é ela que eu vou É, anotar aqui, é ela que o dev vai ver lá na ponta. E ele vai codificar exato. usando ela. E pensa assim, ó, por exemplo, até um ponto que muitas vezes eu atuo em empresas brasileiras e o pessoal quer codificar em inglês, Sim, mas o negócio fala português. E aí chega um dev novo, o cara participa de um refinamento e aí ele vai querer pesquisar depois lá no Git para ver alguma sim, coisa. Cara, aí a palavra que foi falada lá já vai estar escrita em inglês e muitas vezes não foi nem a melhor tradução, sim, que pegaram a primeira, sim, entendeu? Do Google. Então, assim, tamanha a importância da comunicação. Muitas vezes é que eu tento trazer para o meu time, vamos codificar em português, se esse sim. é o contexto, A tá? menos que seja um É, requisito, né? Sei lá, quem vai suportar isso vai ser uma equipe global, e aí você vai ter que sim, codificar em inglês. Aí paciência, aí não tem o que já fazer, né? trabalhei em empresas estrangeiras, que a arquitetura ficava na Índia, uma empresa Sim, estrangeira. E aí, mas assim, a gente falava inglês, por exemplo, a gente não falava CNPJ, a gente falava Tax sim, ID, que era o identificador de impostos, sim. né, de taxas, né? Por quê? Porque esse Tax ID suportava todos os identificadores a nível global, Beleza, sem né? problemas. Cara, aí sim, o código para mim tinha que ser todo em inglês, Sim, mas hoje eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe, no que vai com utilizar, certeza. para ser semântico mesmo. Faz todo sentido. Cara, beleza.
Agora a gente entra numa parte assim que eu queria que você compartilhasse a sua tela aí, para a gente mostrar pro pessoal como que é, né? Eu trabalho com .NET, que IDE que eu uso, e se você quiser mostrar algum projeto também aí que você tenha, né, que você possa mostrar, fica à vontade também, cara. É mais pra Eu vou galera ter uma trazer. noção, então se eu for trabalhar com .NET é essa ferramenta que vai estar aberta o dia todo, né, o Visual Studio e tal. Sim. Eu vou trazer. Isso aqui até não é um código de um curso que eu fiz, que eu Sim, recomendo, do Desenvolvedor I/O, ah, mas mais para apresentar a IDE, sim, né? Esse é o Visual Studio Community, ele é gratuito, tá? Ah, versão 2019. Cara, ele é a versão assim mais fácil para quem está começando, sim, tá? Porém, eu até deixei aberto aqui, só que tá com outra coisa, que é o Visual Studio sim, Code, né? Que é uma opção para quem trabalha com Mac ou trabalha com Linux, né? sim, E, sinceramente, eu já, logo após um onboarding numa empresa, eu fiquei um tempo sem ter a licença do Visual Studio. Cara, eu fui atuando por aqui, sim, tá? E eu até recomendo que as pessoas tenham familiaridade com o Command Line, né? Porque, por exemplo, o .NET Core, ele te permite dar um .NET New, sim, e aí você cria a partir de um template, ou um .NET Build, .NET... Então, assim, Run, por quê? Porque isso daí te auxilia, te dá, aprofunda o seu conhecimento sim. no E você framework, não precisa né? decorar, né? Eu brinco, cara, você não precisa decorar. Tem a sua colinha ali dos principais comandos, como que eu crio uma solução com um template de API, como que eu crio uma solução de web, MVC, por exemplo, como, sabe? Tem como que eu executo. E aí você tem na sua colinha ali, você pode criar uma solução, por exemplo, no community aí, .NET Core, e fazer um Uhum. teste. Abre ela lá no Visual Studio Code para você ver, né? Dá um .NET Run lá no Visual Studio Code, você vai ver que tudo vai continuar funcionando, né? É, assim, uma das grandes vantagens, né? E eu só fui ter consciência disso foi num cenário onde a gente estava com o pessoal, o arquiteto que não tinha conhecimento, o DevOps, na verdade, não tinha conhecimento em Sim, .NET. E aí a gente estava com dificuldade de montar a esteira, né? sim, E aí ele falava, cara, aqui precisa buildar. E aí, sabe, então esses comandos eu sabia de cabeça e eu fui auxiliando. Eu não tinha conhecimento no Azure sim. DevOps e ele não tinha conhecimento em .NET, mas com o nosso conhecimento juntos, foi possível montar essa Legal. esteira, né? É, que, é, que são coisas que, por exemplo, se você só se acostuma com essa ideia, te limita um Sim. pouco. É a mesma coisa de que você, por exemplo, aqui, utilizar o Team Explorer, né, para você fazer os commits, né, E não saber nada fazer o de request Git, né? de Git, command line, entende? Principalmente na Então, hora que dá alguns problemas que a ideia não vai conseguir te ajudar. Você vai não precisar do vai comando, conseguir. né? Tipo, Vai precisar do sim, comando. Então, é muito importante. Isso é um ponto que até eu recomendo às pessoas. Deem atenção para o sim, básico, sabe? É, não acelerem tanto as etapas. Estudem muito bem a orientação a objeto. Entendam como os computadores se comunicam, sim, sabe? Hoje eu estou preenchendo gaps que eu deixei na minha carreira em função de não ter dado tanta importância em questões de rede, segurança, e hoje no meu papel são importantes sim. eu ter Acho essa que isso aí é uma consciência. dica Então muito eu tenho. boa. Inclusive, às vezes, né? Eu sempre falo isso quando eu gravo vídeos pro YouTube ali. O pessoal quer botar a mão na massa. Cara, todo mundo quer botar a mão na massa. Mas, assim, depois chega um ponto que para você se destacar como profissional, para você se tornar um arquiteto futuramente, enfim, você tem que se apegar ao conceito. É muito importante você aprender o conceito das coisas para saber até onde você pode ir, para saber quando você vai usar isso, quando você vai usar aquilo. Então, eu sei que às vezes é difícil quando você está começando, você já quer, né, começar a escrever o código e tal, mas acho que uma dica que você puxou aí é, cara, investe um pouco no conceito ali, porque é isso que vai te diferenciar lá na frente, entendeu? Sim, eu acho que o baby steps, né, que é até uma prática de quem faz o TDD, Test Sim, Drive Development, ah,
você ir devagar, porém, no longo prazo, você vai ter uma evolução mais Sim. sólida do que as pessoas que pularam esses Que passos, talvez tenha sabe? ido só pro É, mão na massa e deixou vários conceitos ali, várias coisas que às vezes são básicas, como você eu, falou, né? Mas que são básicas, mas é que é o pilar da coisa, né? eu tenho uma formação muito forte na área acadêmica também, eu fui professor universitário, né? E aí eu sempre gostei de ser, eu não nunca gostei de ser aquele professor doutor que nunca trabalhou na Sim, área, e também não gosto muito do desenvolvedor mão na massa que nunca leu um sim. livro. Tem que ter o Então, equilíbrio, né? muitas vezes, tem que ter o equilíbrio. Então, muitas das ideias que eu trago, eu falo, cara, isso não é ideia do Lucas. Aí eu pego, trago um Eric Evans, um Vernon, Sim, sabe, um Uncle Bob, sabe, para sustentar as minhas ideias e falar, cara, não sou eu tô falando de um cara extremamente experiente que escreveu um livro, porque eu já tive essa experiência de escrever artigos para revistas, e é muito sim. difícil você passar para o Você papel algo saber. que você Eu conheço um sabe. monte de profissionais incríveis, mas assim, se for pra ele conseguir fazer a passagem do conhecimento daquilo, ele fala, cara, já não é minha praia, entendeu? Sim. É isso. E então, assim, eu procuro embasar, sabe, assim como um trabalho acadêmico, você tem que ter o embasamento, Sim, as referências. Eu gosto de que meus trabalhos tenham esse embasamento também, para que não pareça que seja a opinião do sim, Lucas apenas, também tem, mas que seja algo que eu esteja olhando para uma referência, sabe? sim. E profissionais que testaram isso, né, em uma É, série o cara não de inventou isso só pra locais. colocar no livro. Projetos foram feitos, aquilo foi testado e validado, né? Tipo, na prática, vamos dizer assim. Sim. É uma crítica, assim, eu já tive professores em época de pós-graduação mesmo, ou até colegas que seguiram na área acadêmica e que falavam coisas na pós, assim, mas não tinham experiência prática do dia a Sim, dia, sabe? E isso faz falta, tá? Assim como vai fazer falta o seu embasamento teórico ou acadêmico que seja na hora do vamos sim. ver, tá? Isso aí. Então, acho que é muito bom saber dosar isso daí. E esse projeto aí, cara, que você Ah, tá mostrando, cara, que isso então, gera, né? O pessoal deve estar pensando, beleza, tô vendo esse Visual é, Studio aí, esse monte deixa eu de pasta, até esse localizar monte aqui. de Cara, classe. esse é um projeto do desenvolvedor I/O, né? É um e-commerce bem legalzinho, tá? Ele é um projeto complexo. Não recomendo que vocês comecem por este curso, mas foi um curso é, que me deu muita referência. Eu já desenvolvi há bastante Sim, tempo. Ah, mas uma série de boas práticas ele me trouxe, sim, tá? Ele basicamente, o que que acontece com ele? Ele é um e-commerce que por trás dele tem uma série de APIs que não são necessariamente microserviços, tá? Isso daqui, mas mas é algo bem próximo, né? porque muito próximo, porque eles estão dentro de uma mesma solution, eles não são coisas totalmente independentes, Sim, tá? Tem uma certa dependência, neste caso do projeto, mas ele é muito próximo. E eu já trabalhei com esta metodologia até um pouco mais monolítica do que essa, usando, né, o Monolithic First, sim, para criar a primeira versão do que seria depois um projeto em microserviços orquestrado através de barramento de sim, mensagens. Então, este projeto, essa solução, ele compreende uma série de projetos, um projeto de front-end, né, o ASP.NET Core, não é a tecnologia que eu gosto mais para trabalhar no com front-end. front-end, eu recomendo mais um Angular, um Single Page Application, Sim, né, React, sim. algo nesse nível, mas ele é muito, para quem está começando, ele é muito legal. Ele trabalha com o padrão MVC, né, com o Model View Controller, né, conforme é possível ser visto nessas pastinhas, E tem muitos tá? cursos que, se você for adquirir aí, ele vai usar esse padrão do MVC, né? O front-end também vai ser. Então, eu recentemente atuei num projeto muito grande, que era um projeto legado, e usava MVC. Então, às vezes, assim, então eu não preciso aprender isso, eu tô começando, não é muito utilizado, mas eu não preciso aprender. Veja bem, não é bem assim. Se você for trabalhar em projetos que estão sendo criados novos agora e tudo mais,
Assim, sempre vai ter um front-end Angular, React, enfim, outros frameworks aí. Mas, dependendo da onde você cair, pode ser sim que você se depare com um front-end em MVC, ASP.NET MVC. E Sim, aí você vai ter que saber. É claro que no início não tem como você abraçar tudo, né? Você vai ter que priorizar. Mas né, você não fica isento de cair numa empresa que tem ainda, né, um projeto ASP.NET MVC. sim. E na verdade, depende do contexto, tudo depende do contexto, porque uma vez, às vezes você precisa entregar algo, né, que é de uma maneira mais rápida, e aí, cara, você não tem conhecimento ainda no Angular, Sim, ou ainda, cara, você não tá nem, a empresa nem tá pronta para trabalhar com Angular, porque ela não tem uma stack que vai sustentar isso sim, depois. Cara, às vezes é a solução, sim, entende, né? Eh, Enfim, mas, voltando, esse curso é um curso bem legal que ele dá uma visão bem completa do que é um projeto mais sim, complexo, né, trabalha com algumas camadas como BFF, algumas camadas que a gente poderia, por exemplo, colocar, como um artefato lá no Azure para ser, estendido como pacote Nugget. Então é bem legal, sim. né, eu na verdade sou fã do do Eduardo Pires e tal. Ah, recomendo muito os cursos dele, fiz Eu vários também já. recomendo, já fiz Eh, também. Já tá num nível assim, quem dera, né? Todos os devs já pudessem começar aprendendo do jeito que ele ensina ali, né? Já com tantas boas práticas. Seria incrível. Às vezes eu brinco, eu falo até que acho que na faculdade esse livro Código Limpo, por exemplo, teria que ser leitura obrigatória primeiro semestre, para também já acho. começar a escrever algoritmo escrevendo código limpo, para já ir, É, né, pegando a prática, né? Mas eu tenho bacana. o eu acho eu isso daí eu concordo plenamente, sabe. Uma das coisas que eu falo é: aprenda orientação a objeto, Sim, sabe. Eu acho que até o primeiro curso da formação de arquitetura do desenvolvedor I/O, ele pega os conceitos da orientação a objeto que todo mundo sim. sabe, né, mas chega na hora de aplicar, você não sabe E você nota exatamente, muito isso quando você vai para a parte de quando você vai escrever testes, né, cara? Você começa a descobrir uns gaps ali de orientação a objeto terríveis, né? e a orientação a objeto eu acho um negócio muito bonito, cara, porque, assim, ela representa o mundo real, né. No passado eu tinha Galera que feito tá um fazendo curso aí, ó, com tá no período aí que tá estudando orientação a objeto, dá valor aí, ó. não, dá muito valor nisso, aprenda realmente os Sim, conceitos, sabe. Porque ela representa realmente o mundo real. Eu lembro até na minha época, quando eu estava dando aula, de orientação a objeto, eu gostava de ir codificando um cenário na aula. Então eu falava: "Ó, nós vamos codificar a aula de hoje". Então a gente criava a turma, a gente ia codificando junto, contando uma sim, história, porque é sim, possível. É nisso que está o legal da orientação a objeto, sabe. Pense primeiro orientado a objeto, e, obviamente, faça um banco de dados adequado para esse projeto e faça o mapeamento objeto relacional da maneira, ou se é que ele vai ser sim. relacional, da maneira que for mais adequada, né? Pode ser que não seja um banco relacional, mas, enfim, Show. ah, parta da orientação objeto. Eu acho Acho que que essa é a dica é a melhor. dica mais importante aqui. A gente falou bastante coisa sobre isso, mas, assim, com todo mundo que eu converso, cara, o pessoal fala, cara, orientação a objeto. Tipo, o pessoal às vezes deixa passar isso daí e quando vai para o mundo real mesmo, desenvolver bem feito, aí surgem os gaps, né? Cara, Sim, legal. Então, exato. olha só, Esse aproveitando o só gancho. Não, você ia falar alguma coisa? pode Pode falar. falar, cara. Não, só mais um ponto, esse projeto é interessante, porque você vai aprender a trabalhar com containers, então aqui e também então todas essas APIs, elas sobem aqui no meu Docker. Aqui a gente está trabalhando também com barramento de mensagem, o Show. RabbitMQ. É legal você conhecer vários, sabe, porque, eu já trabalhei com SNS, SQS, São as Kafka, ferramentas, né? Você vai, Service Bus, ou seja, você vai tendo e com Rabbit sim, também, né. Então, mas quando eu fui trabalhar com Rabbit, você sabe que esse curso ele me ajudou, porque eu não manjava muito de Rabbit, eu falei: "Tá, deixa eu fazer sim. algo", né. Então, assim, é legal, cara, conhecer o maior número de coisas para você poder, eh, ter mais confiança na hora de Boa, aplicar. show. Cara, aproveitando, olha só, o próximo ponto aqui é justamente a gente falar pra galera assim,
beleza, eu tô aqui na faculdade, tô começando a estudar e tal. Então, tipo, quais são as dicas, né, quais seriam as recomendações, assim, tipo, eu, por exemplo, tô na faculdade, tô aprendendo Java, mas você falou tudo isso de .NET e tal, mostrou aí algumas coisas, e achei interessante, quero começar a estudar isso, né? Qual seria a dica que Uhum. você dá, assim, YouTube, algum material que eu possa começar ali, só para ver alguma coisa na prática, conhecer um pouco mais, ou também alguma dica relacionada a algum curso para iniciantes, né, que você possa sugerir, assim, mais para a galera saber aonde buscar, então, né? Quero começar aí no Sim. .NET, onde que eu busco, né? Bom, eu acho que a pesquisa no YouTube, o próprio material da Microsoft, ele te fornece muita coisa. Eu particularmente gosto do modelo de Sim, vídeos, né? o Docs, ele é É, bem rico, né? Bem passo a passo, né? Se a pessoa sim, não priorizar a questão do vídeo, né? Ela curtir um material mais assim para ler, né? Praticar o Docs pode ser uma aham, boa opção, né? sim. É, mas parece um pouco repetitivo, mas eu recomendaria muito alguns cursos do desenvolvedor I/O que tem a parte mais básica até chegar no nível desse, como eu Sim. mostrei, tá? É, até digo, poxa, esse ano eu fui lá e fiz, claro, eu já tinha o curso comprado lá atrás e fiz o curso, me trouxe conhecimento de coisas que eu Sempre não tem alguma tinha. coisa que você aprende, né, cara? Então assim, é, eu gosto da maneira como é trazido, mas tem vários outros profissionais aí hoje publicando vídeos, de cabeça agora eu não Sim. vou Ah, você lembrar, vai no YouTube ali, você mas tem, por exemplo, você tem o Balta.io, que tem vários vídeos. falta Você eu, tem o canal .NET, que é gigante, né? Que tem muito fantástico, conteúdo ali no canal .NET. Seriam opções para você já fazer uma degustação de como que é, né? E aí, todos eles também sim, têm cursos, além do desenvolvedor.io, todos eles também têm cursos pagos também. Então você assiste ali o que você se identificar mais ali com a maneira como a pessoa explica, né? Tem isso também, né? Às vezes você, tipo, vê o sim, conteúdo de uma pessoa, você se identifica mais, né? Gosta do jeito que a pessoa ensina, né? Mas eu acho que canal sim. .NET tem muito conteúdo, o Balta.io também, eu lembro de cabeça aqui, e o próprio desenvolvedor.io aí, que a gente sabe que também é referência, né? É, assim, também tem, por exemplo, tem um podcast do Ramon Durães que é bem legal. Eu acho que um pouco mais Sim. avançado, tá? Mas, cara, eu acho que Lembrei de um se você agora, tem cara. tempo, Macorati. pode falar. Lembrei de um Macorati, Macorati. esse quem Quem nunca, nunca, né? exatamente. Macorati é É um também que às vezes eu uma sugiro, o lenda. pessoal tá começando, eu falo, cara, dá uma olhada no conteúdo do Macorati. Pra quem tá começando, Sim, eu acho legal a didática dele, assim. então. Tem muita coisa, sabe? Utilize o GitHub para como seu portfólio, Exatamente, boa dica sabe? essa aí. De estudo. Olha, eu vou falar, ah, todas as coisas que eu estou estudando atualmente estão no meu GitHub. E eu já passei por situações de Sim, entrevista e assim, uma sessão de entrevistas com várias pessoas, né? Foi pesada, inclusive. E aí o Principal Engineer lá, ele pesquisou o meu GitHub e ele falou, cara, eu vi que você fez um commit há tantas horas atrás, me fala aí desse commit, o que você estava sim, estudando, sabe? legal. Então, assim, cara, isso mostra a sua frequência de Sim. estudo, o que você está Te estudando, ele dá uma mostra quem você visibilidade, é, né? É o seu dá currículo uma ali, visibilidade. Você fala, não tem seu experiência, mas interesse, olha o né? tanto de coisa. O cara, e porque lá dá para ver quantos commits você tem feito, Sim. né? Ah, então é Fica a interessante dica aí, isso, galera. sabe? Estudar Git também, tá iniciando a É, faculdade, cara, já vai ali no YouTube, aprende o básico do só Git para ali. explicar, o GitHub é um repositório, Sim, tá? O Git é a ferramenta de versionamento, tá já bom? Mas, mas o GitHub eu acho muito legal porque acho que eu uso dos muito. Open É, aí, eu uso né? muito. Acho Sim, é bem uma legal. puta visibilidade ali. E além de ser muito prático, né? Sim. Cara, assim, acho que o código limpo, você falou muito bem, é extremamente importante. Eu acho que realmente as pessoas têm que ler o quanto Sim, antes. Tem o codificador limpo, que
ele traz também muito sobre como ser um bom profissional, Sim, sabe, de tecnologia, acho interessante também. É, enfim, cara, material tem tem muito, é muito aí. verdade. Começar a falar. Cara, show. Bom, então a gente falou muito sobre como você começou, as linguagens que você utilizou, as tecnologias todas. Mas, cara, e para o futuro, assim? Hoje a gente sabe o que você faz, mas e para o futuro? Como que você está pensando a sua carreira, assim? Para onde que você está pensando em ir, assim, né? Aham. Bom, eu me enxergo no futuro, né? Isso é o que eu Sim, desejo, né? Ser um arquiteto de solução multi-cloud, né? show. Então, hoje o que eu mais tenho estudado são questões de cloud, né? Como eu disse, eu tenho mais experiência com Azure e hoje tenho trabalhado num projeto mais a fundo com a AWS, mas eu tenho buscado entender Ansible, Terraform, entender mais questões de rede, de segurança, para que eu possa estruturar Sim, soluções, né? É, isso é o Lucas do futuro, né? O Lucas do presente, eu acho que ele é um bom arquiteto de software. Eu tenho uma boa capacidade de criar arquiteturas para uma camada em sim, para um específico, projeto ali, né, que vai ser criado. projeto também, mas ainda estou num processo de formação como arquiteto de solução e ainda mais para cenários mais complexos, como por exemplo do banco onde eu Sim, trabalho, que é porra, um monstro, sim, né? Então mas esse é o Lucas que eu pretendo construir aí aos show. poucos. É, acho que a mensagem também pra galera é assim, tipo, você entrou nessa área, estudar tem que ser um hábito, né, Lucas? Tipo, a gente sempre está estudando, novas tecnologias estão saindo, ou mesmo as que a gente utiliza, elas estão sempre recebendo atualizações, e você tem que, assim, ter o hábito de estudar mesmo para você se manter ali, né? Não tem. Sim. Eu sou um pouco até viciado em estudar, Sim. né? Eu gosto, sabe? É Quando coisa vira hábito, que fica me mais dá fácil, né? prazer. Hoje para mim é muito fácil. Estou sempre lendo e fazendo Sim, cursos, né? Inclusive citar mais um que eu esqueci. A Udemy tem muita coisa boa, sim, tá? Para comprar. verdade. Lá em um valor bem baixo. Bem lembrado. Ah, mas assim, eu acho que a nossa profissão, né? Ela virou algo assim que exige que você nunca Sim, pare mesmo, né? Então, essa é a dica, né? show. Saiba que você não sabe tudo Se coloque e nessa procure posição que vai dar aprender tudo coisas certo. novas. Sempre buscando aprender, né? Sim, e aprenda inglês. Nossa, com Eu acho, ó, certeza. isso é uma dica. Eu mesmo faço aulas desde 2018, já trabalhei em projeto internacional. Eu utilizo uma plataforma, o Cambly, é muito legal para você ter contato com professores gringos e Sim. tal. É, então, aprenda inglês, Depois do sabe? Covid, eu Aprenda acho que assim. ainda isso tomou uma proporção surreal, cara. Depois do Covid. Porque, assim, quando as empresas se ligaram, cara, eu posso contratar uma pessoa de qualquer lugar. Eu acho que o Covid trouxe muito isso. Já tinha, sim, mas é como se fosse assim, cara, o cara consegue trabalhar da casa dele, ele consegue produzir. Então eu acho que teve essa mudança de mindset mesmo, assim. Eu vejo que tá insano, assim, as empresas de tudo quanto é lugar do mundo contratando pessoas de qualquer lugar do mundo também, assim. E, cara, você vê o impacto social do home office, Sim, né? Eu falo porque a empresa que eu trabalhava era Anywhere, né? sim, A gente falava, e a Zup também a gente trabalha 100% home office. E a gente, o nosso plano de salários, ele não está atrelado com a sua região. show. E quando você contrata alguém de uma região onde o custo de vida é mais baixo que São Sim, Paulo, o impacto social na é gigante, comunidade, né? a questão de distribuição de renda, cara, é Cara, isso era fantástico. muito Então eu tenho injusto. Você pessoas. pensa assim, tipo, você fala, É, ah, não. Então, o seu trabalho lá, por exemplo, no norte, aí a faixa salarial de um cara que faz a mesma coisa é menor. Mas por quê? O cara faz a mesma coisa, né? Ah, não, mas o custo de vida lá ou é menor, então eu vou pagar menos. Pô, eu, eu sou de Marília, no interior de São Paulo. Eu me mudei para São Paulo porque eu não conseguia trabalhar com o que eu queria. E eu já estava trabalhando remoto para uma empresa portuguesa, né? E aí, cara, eu não conseguia ganhar na minha cidade o que eu sim, ganhava. E aí eu vim para São Paulo. Mas
Se fosse hoje, eu não precisaria Exato. sair de Foi o São meu Paulo. caso. Eu morava Então, no interior, eu é, vim para São Paulo para poder ganhar mais, porque foi a empresa foi literal comigo. Cara, se você quer ganhar isso, você tem que vir para São Paulo. então, assim, eu acho que nesse sentido é fantástico. Claro, as empresas precisam ser conscientes, pelo menos as duas últimas que eu trabalho, né, eu trabalhei na XP e agora estou na ZUP, ambas têm essa mentalidade, Sim, né? show. E, e aí tem essa questão social que eu acho importantíssimo, né? Porque o impacto é Não, é. gigante. Você consome mais na Sim, padaria, você consome mais no mercadinho, entendeu? Então é fantástico em questão de distribuição de show. renda. Cara, eu queria te agradecer. Nosso papo aqui foi muito bom. Eu acho que a galera vai Verdade. curtir. Tipo, a gente falou muita coisa aqui. Eu sei que pro pessoal, assim, tá começando, é informação demais. Mas a gente tentou trazer algumas dicas e com isso vocês podem ir atrás e buscar mais informações. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, deixa aí pra você dar as suas palavras finais aí. Fala o que você quiser aí. Tamo junto. Tá bom. Bom, se deixasse, a gente tem Não, é, a tempo, gente fala. tem Se tanta deixar, a coisa gente para fala. falar que a gente falaria. Fica, muito gostoso, tá participando aqui. Eu particularmente gosto muito de fazer mentoria, faço isso com o maior prazer do mundo e então até me disponibilizo, me pesquisem no LinkedIn, pode me Show. adicionar e se eu tiver condições técnicas de te ajudar, eu vou te ajudar. Senão eu posso te falar, cara, estuda isso, estuda aquilo, Isso pode aí, ó. me Lucas chamar que Simões, tá com o seu tamo nome junto. mesmo, completinho, igual tá aqui na gravações? Lucas Simões Boa. Maestro, aham. Lucas Já Simões consegue Maestro. Aham. encontrar. Acho que a imagem da Sim, minha câmera sumiu aí, não sei o que deve ter. Ah, agora voltou. Mas é voltou. isso. Galera, vocês já me conhecem, né, também? Tô ali no LinkedIn, se tiver alguma dúvida, tamo junto, pode mandar lá que a gente responde. Agradecer e é Isso aí. isso. Até uma próxima aí, cara. Obrigado. Valeu, valeu. Um abraço.